De volta a Brasília, chegaram ao fim as audiências de custódia com presos aos ataques à capital federal. Repórter Berenice Leite. Depois de 7 dias de trabalho intenso, as audiências de custódia terminaram. No total, 1.410 pessoas foram presas em flagrante entre os dias 8 e 9 de janeiro. Foram mobilizados 106 procuradores da República e 103 servidores do Ministério Público Federal. Das prisões em flagrante, foram enviados 1.031 pedidos ao STF, sendo 728 de conversão em prisões preventivas, 289 de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas e 14 de relaxamento de prisão. Cabe agora ao STF dar continuidade aos processos. Até esta quinta-feira, o Supremo analisou a situação de 1.075 presos, onde 740 tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e 335 pessoas obtiveram a liberdade provisória mediante medidas cautelares. Essa liberdade provisória precisa seguir uma série de medidas que incluem a instalação de tornozeleiras e a proibição de uso das redes sociais. Caso desrespeitem as medidas, podem voltar para a cadeia. De acordo ainda com o interventor federal da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, os presos de outros estados devem ser transferidos para os seus estados de origem após passarem por audiência de custódia, até mesmo para desafogar o sistema penitenciário, que nesse momento está superlotado aqui na capital federal. De Brasília, Berenice Leite. Pois é, Cristiano Vilela, os processos todos vão avançando com relação aos vândalos. Será que nem mesmo eles imaginavam que passariam por todos esses processos, procedimentos e consequências, não? Eu concordo com você, Adriana. Eu acredito que existia, de alguma forma, um sentimento de impunidade. Muitos não imaginavam realmente que fossem ficar nessa situação. Agora, os fatos foram fatos absolutamente graves, têm que ser apurados com o rigor que esse tipo de fato merece. Agora, a legislação também ela tem que ser cumprida. Então, é importante a gente ter claro que a Constituição ela estabelece a prisão preventiva, a prisão temporária, como elementos de exceção. Então, uma vez não havendo justificativa para que essas pessoas permaneçam detidas, essas pessoas eventualmente poderão sim ser colocadas em liberdade, cumprindo algumas medidas cautelares e aí responder ao processo em liberdade e eventualmente sendo condenado aí sim retornar ao sistema prisional. Ô Mota, será que esses processos vão se arrastar? Porque a gente já sabia, era um grande desafio para a área da justiça, não é? Um enorme desafio, Tiago, porque primeiro é um desafio para a gente entender exatamente o que está acontecendo, né? O que parece é que nesse grupo de 1.410 pessoas, existem pessoas que não estavam diretamente envolvidas nos atos de vandalismo, né? Como o Cristiano disse, os atos de vandalismo têm que ser punidos, não há dúvida nenhuma disso, embora essa não seja a tradição. O Brasil já viu várias vezes atos similares de vandalismo que passaram totalmente impunes. Nunca se viu, o Cristiano me corrija se eu estiver errado, eu não me lembro de nenhuma operação de punição com essa amplitude e com esse rigor. É a primeira vez que eu vejo isso. Além disso, é preciso, na minha opinião, e não é de jurista, mas é de cidadão, separar aqueles que estavam realmente, contra os quais há evidência de que estavam participando diretamente dos atos de vandalismo, de outras pessoas que, por exemplo, estavam simplesmente acampadas lá, né? Tem muita gente que acha absurdo, ridículo, acampar na frente de uma instituição militar fazendo um pedido absurdo. É direito de todo mundo achar isso absurdo e ridículo, mas ainda não se constitui em crime, né? Então, isso tem que ser analisado com muito cuidado, até porque a tradição na audiência de custódia, pelo que eu acompanho da nossa justiça criminal, é, na dúvida, favorecer ao réu, né? Então, o réu é colocado em liberdade a menos que ofereça algum perigo muito grave ou exista alguma evidência muito forte aqui. Então, de novo, a gente volta à questão da liberdade
e da perseguição por opinião política, né? A gente não pode permitir que essa infeliz tradição latino-americana volte a acontecer no Brasil.